Salve família nostálgica, beleza? Eu sou o Raul e esse aqui é o canal Nostalgia dos Games. E família, durante toda a história dos videogames, existem consoles de tudo quanto é jeito. Existem consoles que funcionam cartucho, CD, com jogos bons, jogos ruins e até com ideias inovadoras. No entanto, durante todo esse tempo, as empresas tiveram algumas ideias diferenciadas para os seus próprios consoles. Alguns até foram lançados e outros nem chegaram a ver a luz do dia, foram cancelados antes mesmo do lançamento. E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns videogames cancelados aí para vocês e contar qual é a história por trás disso, por que eles nunca foram lançados. Mas é claro que para contar essa história eu não faria isso sozinho. Eu chamei meu amigo Yuri aí do canal Super Beat World e ele vai me ajudar aí a contar essas histórias para vocês. Interessante que durante as nossas pesquisas ali, descobrimos que existem muito mais videogames cancelados antes do lançamento que nós nem imaginávamos que tinha, então não deu para fazer em um vídeo só, por isso vamos fazer dois vídeos. O primeiro vídeo, a parte 1, vai ser aqui no Nostalgia dos Games e a parte 2 vai ser lá no canal Super Beat World, lá o canal do Yuri. Então vocês assistam a parte 1 aqui, assim que terminar vai lá pro canal do Yuri, primeiro link na descrição, e assistam a parte 2, é o final desse vídeo aqui. Ele me ajudou a fazer o vídeo aqui e eu ajudei ele a fazer o vídeo lá, beleza? E aí Yuri, começa a contar o vídeo aí pra gente. Opa, fala aí Raul, beleza? É isso mesmo. Como são muitas histórias pra contar aqui, a gente decidiu dividir pra ficar melhor pra todo mundo assistir. Inclusive, já quero começar falando do Taito WoWow, um console que seria produzido pela Taito, que nem precisa apresentar aqui, ela é responsável por grandes clássicos como Space Invaders, Arkanoid e a série de jogos de navinha Darius. A ideia da Taito tinha uma proposta interessante. Ela se uniu à JSB, que era dona do canal de TV japonês WoWow, e com a ASCII, uma famosa publisher que também tem vários clássicos na sua biblioteca, e iria lançar um console que receberia seus jogos por satélite, como se fosse uma TV a cabo, e você pagaria pelo tempo que jogava. Então, em resumo, você iria conectar seu console por um cabo que comunicaria com o satélite, e, uma vez conectado, você teria acesso a toda a biblioteca do WoWow, que seria fortemente baseada em ports dos arcades da época e pagaria por visualização. Falando isso hoje em dia, parece algo extremamente comum inclusive, mas temos que lembrar que esse console seria lançado no início dos anos 90, quando a internet era algo que estava começando a se desenvolver. O console chegou a aparecer na feira de brinquedos do Japão em 1992 e teria uma entrada para mídia de CDs. Mas não se engane, essa entrada aqui era apenas para tocar mídias. Para jogar aqui, só se você se conectasse no satélite. No entanto, durante o desenvolvimento, acontece que os pesquisadores da Taito chegaram à conclusão que o tempo de download dos jogos, mesmo que pequenos, demoravam muito e o preço das memórias que seriam instaladas no console eram muito altas para a época. E aí, no fim das contas, esse console foi cancelado e as únicas imagens que temos dele são essas que você vê em revistas perdidas por aí. Essa é uma ideia meio maluca, viu? Mas acho que não daria muito certo se lançassem, justamente por conta do alto custo e a baixa taxa de download dos jogos. Bom, agora outro console com boa proposta que nunca viu a luz do dia foi o Phantom. O Phantom da Infinite Labs. Ah, Raul, Phantom todo mundo conhece, né? O Phantom System, eu já tive esse videogame. Não é do Phantom System que eu estou falando. Não é esse console clone aqui, que é muito legal, aliás, tem até vídeo dele aqui no canal. Não tô falando desse, é outro Phantom, beleza? A ideia do Phantom, que rodou por aí em 2003, era de ser um console sempre online, onde baixava e executava os jogos diretamente do seu console. Ele tinha uma proposta de ser uma espécie de PC de alta performance, então, no sistema do Phantom, ele teria, além dos jogos próprios, diversos outros games de outros equipamentos, como os jogos retrô e até jogos para PC, com uma configuração high-end mesmo, uma configuração bem alta, oferecendo ótima capacidade gráfica. O serviço online deles ainda iria oferecer uma espécie de assinatura, no estilo Game Pass que todos nós conhecemos, né? Que dava acesso a vários jogos por um tempo específico. Para vocês terem ideia, ele prometia ser tão avançado que na época existiam muitas dúvidas se ele seria encaixado como console da 6ª ou da 7ª geração. Era um negócio
fora do comum mesmo, não é esses clones antigos não, o negócio era bem feito. No entanto, a Infinity Labs, responsável pelo console, enfrentava diversos problemas financeiros na época. Ele chegou até a exibir um protótipo do console lá na E3 de 2004, e até já havia cogitado lançar esse jogo um ano antes, em 2003. No entanto, a mídia na época levantou um boato que esse tal protótipo era fake, era só uma carcaça que rodava um vídeo ali na TV, não tinha console, nem rede online, nem nada ali dentro. Era só a aparência bonitinha, mas por dentro não tinha nada. Aí juntando isso, esses boatos, com as promessas da empresa de lançar o equipamento, com as dificuldades da empresa na época, acabou que o projeto foi cancelado mesmo. E ficou só na ideia e nos protótipos que até hoje aparece internet afora. Em 2001, outra aposta bastante interessante foi o L600, da Indrema, que prometia ser um console que rodava Linux e tinha código aberto. A principal característica aqui então é que esse aparelho não estaria amarrado a nenhuma grande produtora ou desenvolvedora. O L600 prometia dar um pontapé no cenário de jogos independentes e estimular que qualquer um poderia desenvolver o seu próprio jogo, ou até mesmo a sua própria versão do console, já que ele era de código aberto. O console teria como mídia os DVDs e chegar a circular algumas imagens do protótipo do console. Quando finalizado, ele custaria algo em torno de $300 e teria 30 jogos de lançamento. No entanto, a Indrema enfrentou alguns problemas aqui justamente pela proposta do console. Por ser código aberto, qualquer um com um pouco de conhecimento poderia criar mods ou até mesmo hackear qualquer jogo lançado para a plataforma. Isso fez com que grandes desenvolvedores corressem do L600. A Indrema ainda pensou, ok, se vai ser assim, vou apostar nos indies. Mas acontece que uma pessoa sozinha dificilmente iria fazer um jogo de peso de uma grande franquia. Olha esse print, por exemplo, do que seria um jogo do console de descer a montanha com um pinguim. Pois é, em 2001, vale lembrar, tínhamos 4 plataformas no mercado: Dreamcast, GameCube, Xbox e PlayStation. Ou seja, ele iria concorrer com um peixe grande e não seria tarefa fácil. No fim das contas, o que aconteceu na real é que a Indrema sentiu na pele que fazer console custa caro. Eles até chegaram a dizer numa entrevista que não era necessário orçamento grotesco para fazer um console, mas o final da história é que eles decretaram falência com uma dívida de $10 milhões e nenhum console lançado. A ideia boa só ficou no papel. Agora, se tem uma empresa que não conseguiu emplacar com um grande hit no mercado de consoles depois de um videogame bem sucedido, essa empresa foi a Atari. Depois do 2600 e do crash dos videogames de 1983, a Atari basicamente virou outra empresa, mas demorou um tempo até que ela desistisse dos consoles de videogame. Ela até tentou, né, mas não deu muito certo. A última obra dela no mercado de consoles que nós conhecemos foi o Atari Jaguar, um console que tinha um processador 64 bits, mas ainda era da geração 32 bits, e não tinha muitos jogos marcantes, praticamente nenhum jogo marcante, né? Além daquele controle bizarro e nada ergonômico. No entanto, esse console não seria o que foi sem a ideia que veio antes dele, o Atari Panther. Sim, antes de lançarem o Jaguar, tinha a Pantera. O Atari Panther seria um console lançado pela empresa antes do Jaguar e viria para competir diretamente com a Nintendo e com a Sega. Os caras estavam sonhando mesmo, né? Mas esse aparelho era bem poderoso, tinha um processador de 32 bits capaz de exibir mais de 7.000 cores e ainda tinha recurso de deslocamento, permitindo reprodução de efeitos similares ao Mod 7 do Nintendo. Lembra do Mod 7 que dava um efeito 3D lá no fundo? Pois é, esse console também tinha essa capacidade. Esse videogame estava sendo desenvolvido em parceria com a Flary Technology e seria lançado em 1991. Ele tinha um design aparentemente bastante compacto e entrada para 2 controles, além da capacidade de rodar jogos em 3D, né? O que já era um passo à frente dos consoles naquela altura. Infelizmente, nunca foi possível ver o modelo dele real. Então, o que sabemos são os protótipos técnicos de documentação e renders 3D que o pessoal faz na internet aí. Apesar de promissor, esse console nunca viu a luz do dia, simplesmente porque aos 45 minutos do segundo tempo praticamente, a Flary Technology apresentou para a Atari um projeto de console mais potente e mais promissor que o Panther, projeto que virou o Jaguar, né, o Atari Jaguar alguns anos mais tarde. Agora eu não sei se é uma boa ou uma má notícia, né, será que o Atari Panther teria feito mais sucesso que o Atari Jaguar? E olha só, na internet até tem esse memorando da Atari
falando que o projeto foi cancelado e que, abre aspas, se perguntarem, o Panther foi cancelado por dificuldades técnicas. Curioso isso, né? Vocês repararam que o Raul comentou que a Flare Technologies ajudou a Atari no desenvolvimento do Panther, que foi cancelado, né? Pois bem, agora atenção para o plot twist. Esse não foi o primeiro console dela que foi cancelado. Pois é, o Konix Multisystem vinha com a promessa de ser o console de videogame definitivo. Ele tinha como principal fator um controle modular, que era um volante que poderia virar um manche de avião ou um guidão de moto. A ideia inicial, para falar a verdade, era que esse console fosse um novo controlador híbrido multiplataforma. Mas a Konix pensou, ao invés de me adaptar a outros consoles, por que não fazer o meu próprio e usar isso como um recurso único dele? E é aí que a Flare Technologies entra na jogada para desenvolver o console para a Konix. O aparelho seria um console de 16 bits, rodaria disquetes ao invés de cartuchos, o que já baratearia muito o preço do console e ainda contaria no seu controlador com um recurso inédito, Force Feedback, a famosa vibração. Havia diversos jogos planejados para o console e até alguns acessórios, como uma Light Gun e até uma cadeira que oferecia uma experiência praticamente de arcade. O console era poderoso, oferecia uma experiência próxima dos PCs da época. No entanto, sofria com a falta de memória, o que exigia uma boa capacidade técnica dos programadores para colocar algo para rodar bem ali. Haviam jogos planejados e amplo interesse da mídia, porém, o que colocou o Konix no limbo foi mesmo a questão financeira. Em certa altura, a Konix não tinha dinheiro para bancar a equipe da Flare Technologies e a produção do protótipo em larga escala. A mídia da época reportava que já existiam cerca de 100 mil consoles encomendados, mas nenhum chegou a ser fabricado. O fim do Multisystem se deu oficialmente quando a Konix resolveu cancelar o projeto e vender a patente desse controle maluco que era a principal atração do console para uma fabricante chinesa, que por sua vez vendeu ele como controle paralelo de PC. E é claro que não podemos deixar de falar de uma das maiores histórias de consoles cancelados dos videogames, que é o PlayStation. Esse console aqui começou com uma parceria entre a Nintendo e a Sony para a criação de um módulo de CDs compatível com o Super Nintendo. Naquela época, 1991, quando a parceria foi anunciada, muito se falava da mídia de CDs como uma nova mídia para jogos de videogame, e a Nintendo correu atrás de desenvolver o seu acessório, já que a Sega estava prestes a lançar o seu Sega CD, e o PC Engine, que estava vendendo muito bem lá no Japão, já tinha leitor de CD e tudo mais. Quem estava ficando para trás era a Nintendo. Bom, após esse anúncio da Big N, muito se ouviu falar do tal SNES CD, como ficou conhecido nas revistas. Os rumores indicavam que, apesar de inicialmente ser somente um leitor de CDs, ele em algum ponto do projeto passou a ser algo muito mais poderoso. Seria um periférico que transformaria o console da Nintendo em um 32 bits e ainda teria capacidade de rodar jogos em 3 dimensões. Ou seja, era um puta de um upgrade ali pro Super Nintendo. No entanto, lá nos bastidores estava um tumulto bem complicado. A Sony queria aproveitar essa ideia de periféricos de CD para se lançar no mercado de consoles e por isso queria ter uma fatia bem considerável da venda de CDs. A Sony desde essa época já estava de olho no dinheiro que daria os videogames, né? E a parceria com a Nintendo traria a ela uma boa biblioteca inicial de jogos já consagrados e ajudariam a consolidar o seu aparelho. A Nintendo, como uma medida de segurança, recorreu a Philips, a dona da patente de mídia de CD-ROM, para a criação de um periférico de CDs para o Super Nintendo. Ou seja, tínhamos aqui dois aparelhos. Um era o PlayStation, basicamente um console novo que rodaria CDs e era compatível com o Super Nintendo, e o outro era o SNES CD, que era um periférico de CDs do Super Nintendo feito pela Philips. E a Sony até chegou a anunciar o aparelho em várias revistas na época divulgando esse fato. No entanto, o fato final dessa história foi que a Nintendo não via vantagens claras desse acordo. A gigante Nintendo ainda tinha um pé atrás com as mídias de CD, então ela resolveu cancelar tanto a parceria com a Sony quanto a parceria com a Philips e entrar de cabeça aí mesmo com a Silicon Graphics para o desenvolvimento do Project Reality,
que, trocando em miúdos aí, se tornaria mais tarde o Nintendo 64. Ela meteu o pé na Sony, meteu o pé na Philips e criou seu próprio projeto, o Nintendo 64. Enquanto a Nintendo ia para um lado, a Philips ficou com os direitos de utilização dos personagens da Nintendo no seu aparelho, o Philips CDI, que todo mundo conhece, né? E esse foi o motivo que gerou games bizarros no console, jogos da Nintendo, só que ficaram bizarros. Ela tinha os direitos, fez o que queria. Já a Sony tinha um console que rodava CDs e cartuchos do Super Nintendo, que não poderia ser lançado por causa do acordo, mas que tinha cerca de 200 protótipos já fabricados. Então o aparelho foi adaptado e arrancaram fora o módulo de cartuchos, virando então o PlayStation que passamos a conhecer nos anos 90. É uma história bem gigantesca, mas eu acho bem interessante pra gente conhecer melhor a história dos games. Bom, cada um foi pro lado, cada um ficou com seu videogame, e apesar do final feliz, principalmente para a Sony, o PlayStation da Nintendo até hoje rende boas histórias. Um cara lá dos Estados Unidos, por exemplo, em 2015, colocou na internet que teria um dos tais protótipos do console e que seria funcional ainda mais, rodando os jogos do Super Famicom, o Super Nintendo lá do Japão. O problema é que muitos duvidaram da veracidade desse modelo, mas afinal, se tá na internet é verdade, né? Mas no final das contas ele era real sim, foi até leiloado por uma boa bolada para o museu de videogame. Você consegue imaginar como seria um mundo onde a Nintendo e a Sony estariam unidas vendendo consoles? Pois é, galera, lembrando que essa é só uma parte do que temos de histórias curiosas envolvendo cancelamentos de consoles por aí. Não deixe de conferir a parte 2, hein, com muitos outros consoles cancelados lá no canal do Yuri. Tá bem legal mesmo a segunda parte, e se inscreva lá se você gostar do conteúdo. Eu mesmo já tô indo lá assistir a parte 2.